Eles estão entre as forças mais destrutivas do nosso planeta. Eles impõem nosso respeito e nosso assombro. Os vulcões se erguem como monumentos colossais ao poder bruto que ferve bem debaixo dos nossos pés, um lembrete constante e visceral de que o chão que pisamos não é tão sólido quanto parece. Por milênios, eles moldaram paisagens, criaram ilhas e enriqueceram solos, desempenhando um papel fundamental na própria história da vida. Suas encostas majestosas podem ser de uma beleza tirar o fôlego, muitas vezes cobertas por florestas serenas ou com picos de neve intocada. No entanto, essa beleza é enganosa, uma máscara tranquila, escondendo um potencial de violência inimaginável, uma fúria profunda e antiga que pode despertar sem aviso. Sua presença cativa a imaginação humana desde o amanhecer da nossa espécie. Nós os adoramos como deuses e os tememos como demônios. Construímos nossas civilizações em suas sombras, atraídos pelas terras férteis que eles criam. Mas essa proximidade sempre teve um grande custo. Um vulcão é mais do que apenas uma montanha. É um portal, um conduto direto para o coração derretido do nosso mundo. Ele representa um ponto frágil na crosta terrestre, uma ferida que nunca realmente cicatriza. A imensa pressão que se acumula nas profundezas pode ser contida por séculos, até milênios, nos embalando em uma falsa sensação de segurança, até o momento em que não pode mais ser contida. O espetáculo de uma erupção é uma das manifestações mais dramáticas da natureza. É uma sinfonia de destruição e criação, uma força primal que desafia o controle humano. Rios de rocha incandescente fluem pela terra, consumindo tudo em seu caminho. Colunas imponentes de cinzas e gases são lançadas quilômetros na atmosfera, capazes de alterar climas globais e mergulhar regiões inteiras na escuridão. Esses eventos não são apenas fenômenos geológicos, são momentos profundos e transformadores que pontuaram repetidamente a história humana, deixando cicatrizes indeléveis em nossa memória coletiva e na própria superfície da Terra. Eles são um testemunho humilde de nossa própria vulnerabilidade diante da natureza. Esse poder é tanto magnífico quanto aterrorizante. The devastation of lava flows is well documented, but it's only part of the story. Volcanoes often obscure more subtle dangers, burying secrets under layers of rock. Beyond visible destruction lies a hidden world of untold stories. Within a volcanic eruption, many stories are lost forever. Volcanoes harbor silent, invisible weapons that can claim lives without the spectacle. These are the hidden deaths, the stories lava doesn't tell. Today, we investigate the sudden, mysterious end of life in the shadow of these giants. They reveal the dangers for anyone living near these dormant titans, reminding us that the deadliest threats are sometimes unseen. Um vulcão é mais do que uma montanha que cospe fogo. É um sistema complexo e dinâmico. Para entender seu poder, precisamos olhar por baixo da superfície. Tudo começa muitos quilômetros abaixo, no manto da Terra, onde a rocha existe como magma. Este magma inicia uma ascensão lenta em direção à superfície. Este magma em ascensão se acumula em câmaras magmáticas. Dentro desta câmara, gases dissolvidos ficam presos dentro do magma. A câmara incha, fazendo o chão acima tremer. A erupção é uma liberação catastrófica dessa energia. O magma é forçado para cima através de um conduto. Este desgasificação explosiva impulsiona o magma para o céu. When a volcano unleashes its power, it does so with a diverse and devastating arsenal. The most visually impressive is, of course, the lava flow. However, lava is far from the only threat. During an explosive eruption, the volcano ejects a towering column of pulverized rock, which is volcanic ash. When it falls back to Earth, it can collapse buildings and suffocate life. Perhaps the most terrifying weapon in a volcano's arsenal is the pyroclastic flow. This is a superheated avalanche of gas, ash, and rock fragments. Beyond these visible horrors are the invisible killers, toxic gases.
Volcanoes release a deadly cocktail of chemicals into the air. This makes a volcano one of nature's most completely destructive forces, capable of killing in multiple ways. Some deaths aren't announced by a roar. They arrive silently, unexpectedly. This is how many have been lost to volcanoes. The typical image involves chaos, but reality can be more insidious. On September 27, 2014, Mount Ontake in Japan erupted without warning. It was a phreatic eruption, a sudden explosion of steam, ash, and rock. A superheated cloud engulfed the summit almost instantly. The beautiful day turned into horror. 63 people lost their lives. Some were never located, becoming part of the mountain itself. Sometimes, entire communities vanish. The very ground becomes an agent of destruction. This was the fate of Pots of Goma in the Democratic Republic of Congo under the shadow of Mount Nyiragongo. In 2002, fissures opened, releasing a torrent of the world's fastest lava. A liquid river of fire moved at speeds up to 60 kilometers per hour. The city was consumed. Nyiragongo's lava is incredibly fluid and fast. It cut a kilometer-wide path of destruction through Goma. Volcanoes also bury the world with lahars. A lahar is a violent mudflow. These flows are like rivers of wet concrete, moving with tremendous force. They can travel for kilometers, destroying everything, even entire cities. These events create modern Pompeii scenarios, where life is erased from view. Vulcões não matam só com fogo e cinzas. Eles matam com o que você não consegue ver. Muito tempo depois das erupções, gases tóxicos como o dióxido de carbono vazam de fendas, acumulando-se em áreas baixas e sufocando silenciosamente a vida. Em 1986, o Lago Nyos, em Camarões, liberou uma enorme nuvem de CO2, matando silenciosamente mais de 1.700 pessoas e milhares de animais enquanto dormiam, sem aviso, sem som. Outra ameaça: as ondas piroclásticas. Nuvens escaldantes de gases cinzas que podem matar instantaneamente com calor extremo, como visto em Herculano, onde as vítimas foram petrificadas em seus momentos finais. Esses assassinos invisíveis, gases e calor, são responsáveis por muitas mortes misteriosas em regiões vulcânicas. O perigo é real, mesmo quando o vulcão parece calmo. A sobrevivência depende da compreensão dessas ameaças silenciosas. Em paisagens vulcânicas, o que você não consegue ver pode ser o mais mortal de tudo. Confiamos na ciência para nos alertar, mas os vulcões permanecem imprevisíveis. Satélites, sismógrafos e sensores de gás nos ajudam a monitorar montanhas nervosas, salvando vidas com avisos prévios. No entanto, cada vulcão é único. O que sinaliza perigo em um pode ser inofensivo em outro. Às vezes, erupções acontecem com pouco ou nenhum aviso, superando até mesmo a nossa melhor tecnologia. Em regiões remotas, um único sensor com defeito pode significar um desastre para milhares. Nuvens de cinzas vulcânicas podem atrapalhar viagens aéreas globais, mostrando o quão longe o alcance de um vulcão se estende. Apesar dos nossos avanços, o poder da natureza muitas vezes supera as nossas previsões. Devemos aceitar que algumas erupções sempre nos pegarão de surpresa. Às vezes, a tragédia não é uma falha científica, é um erro humano. Em 1985, o vulcão Nevado del Ruiz, na Colômbia, deu sinais claros de alerta. Cientistas mapearam o perigo, previram fluxos de lama mortais e pediram a evacuação. Mas os avisos foram ignorados. Autoridades hesitaram, moradores duvidaram e o desastre aconteceu. Lahares enterraram a cidade de Armero, matando mais de 23 mil pessoas em uma catástrofe evitável. A lição: o conhecimento é inútil se for ignorado. A gestão de desastres é tão eficaz quanto a vontade de agir. A tragédia de Armero é um lembrete assombroso de que a inação pode ser tão mortal quanto o próprio vulcão. Ouvir e agir, de acordo com os avisos, salva vidas. Nem todas as mortes por vulcões são acidentes. Algumas são sacrifícios.
Culturas antigas viam vulcões como deuses, exigindo oferendas para aplacar sua fúria. Lendas do Havaí à Indonésia contam sobre vidas humanas entregues para acalmar a ira vulcânica. Mesmo hoje, rituais como o Yajna Casada na Indonésia ecoam essas crenças antigas, com oferendas jogadas em crateras. Esses atos eram tentativas desesperadas de controlar o incontrolável. As histórias perduram, sugerindo uma época em que a sobrevivência significava barganhar com a própria montanha. A linha entre mito e história se confunde na sombra do vulcão. Às vezes, um vulcão apaga cidades inteiras em um único dia. Pompeia e Herculano foram soterradas pelo Vesúvio em 79 d.C., perdidas por séculos, depois redescobertas, perfeitamente preservadas em cinzas. Arqueólogos encontraram vazios assustadores nas cinzas, moldes de pessoas congeladas em seus últimos momentos. Essas figuras de gesso não são apenas relíquias, são os rostos de uma comunidade que desapareceu. Vemos mães protegendo filhos, pessoas pegas em plena fuga. A tragédia se tornou palpável. A cinza preservou não apenas edifícios, mas o próprio instante do desastre. Essas cidades são um memorial arrepiante à repentina destruição vulcânica. Em um instante, um mundo próspero se tornou um túmulo silencioso. Os vulcões também podem preservar, não apenas destruir. O rápido soterramento em cinzas pode mumificar as vítimas, protegendo os corpos por séculos. A donzela de gelo Inca, encontrada no topo do Monte Ampato, é um exemplo notável. Seu sacrifício e preservação, ambos devidos ao vulcão. Às vezes, animais como mamutes são congelados instantaneamente em detritos vulcânicos, suas histórias reveladas milênios depois. Esses túmulos acidentais oferecem vislumbres raros de vidas e mortes antigas. Cada descoberta é uma história pessoal, resgatada do esquecimento pela mesma força que a encerrou. Vulcões são tanto destruidores quanto improváveis arquivistas da história. O passado não é só história, é um aviso. Mais de 1.500 vulcões potencialmente ativos pontilham o globo, muitos adormecidos, mas perigosos. A maioria se aglomera ao longo do Círculo de Fogo do Pacífico, ameaçando milhões que vivem por perto. Mesmo lugares tranquilos como Yellowstone escondem supervulcões capazes de uma catástrofe global. Esses gigantes não são relíquias, são ameaças presentes, acumulando pressão sob nossos pés. A próxima erupção não é uma questão de se, mas de quando e onde. Nossa civilização está em terreno inquieto. O fogo da Terra ainda molda nosso destino. Apesar do perigo claro e presente, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo escolhem viver na sombra de vulcões ativos. Isso não é um ato de ignorância ou imprudência, mas um cálculo complexo de risco e recompensa que a humanidade faz há milênios. Os mesmos processos que tornam os vulcões tão destrutivos também tornam seus arredores incrivelmente férteis. Ao longo dos séculos, a cinza vulcânica se decompõe para criar alguns dos solos agrícolas mais ricos do planeta, capazes de sustentar comunidades vibrantes. Em muitas partes do mundo, essas encostas férteis oferecem a melhor, e às vezes a única, oportunidade para uma vida próspera, forçando uma troca entre subsistência e segurança. Para muitos, essa proximidade não é uma escolha, mas um fato simples da vida, uma realidade herdada. Gerações nascem, vivem e morrem à vista do pico fumegante. O vulcão se torna parte de sua identidade cultural, uma característica familiar e muitas vezes reverenciada de sua paisagem. É o pano de fundo de sua existência diária, uma fonte de lendas locais e um poderoso símbolo de lar. Essa familiaridade profunda pode gerar uma perigosa sensação de complacência. A montanha que está quieta há 100 anos não é vista como uma ameaça, mas como um protetor, um guardião permanente e benigno, tornando incrivelmente difícil convencer as comunidades a sair quando uma nova ameaça surge. Isso cria um desafio profundo para governos e cientistas.
Como você gerencia o risco para uma cidade como Nápoles, na Itália, com milhões de pessoas vivendo ao lado do notório Monte Vesúvio? Ou para os habitantes de cidades perto do Monte Rainier, nos Estados Unidos, um vulcão cujos potenciais lahars poderiam atingir áreas densamente povoadas em menos de uma hora? Planos de evacuação para populações tão vastas são logisticamente impressionantes e repletos de incertezas. A decisão de pedir uma evacuação é uma aposta monumental, emitir um aviso muito cedo, e você corre o risco de prejudicar a economia e perder a confiança pública se nada acontecer. Esperar muito tempo e você corre o risco de uma catástrofe de proporções históricas. Vulcões são a memória viva da Terra. Cada erupção moldou nossos continentes, a atmosfera e as condições para a vida. Somos atraídos por seu poder, mas essa proximidade tem um custo. As mortes silenciosas e as vítimas esquecidas são contos de advertência. Devemos reconhecer os perigos invisíveis que acompanham os rios de lava. Os fantasmas de Pompeia falam de uma luta humana atemporal. Um poder que pode dar vida com uma mão e tirá-la com a outra. São um testemunho da nossa vulnerabilidade. Esquecer essas histórias é um perigo. São os professores silenciosos que guiam nossa compreensão. Honramos sua perda, protegendo as vidas daqueles que vivem à sombra dos gigantes. The lessons etched in ash and rock are clear. The path forward is not of fear, but of deep respect. We cannot tame volcanoes, but our survival depends on understanding them. Science is our most essential tool. Each instrument installed is a step toward deciphering their complex language. Knowledge must be coupled with preparation. We must bridge the gap between scientists, authorities, and the public, building trust and awareness. Living with volcanoes requires a shift in perspective. The deaths we unearth are stories of human error and ignored signs. By embracing science and preparing diligently, we can change the narrative. We can learn to live alongside volcanoes, and in that knowledge, we find our greatest strength.